Oi, gente! Tudo bem? Estamos ao vivo já aqui para o YouTube. Eu acho que eu vou acender a luz daqui de casa, que agora que eu vi que deu uma estourada aqui, ficou muito forte. Oi, gente! Vou acender a luzinha aqui, senão eu vou ficar no escuro. Só um instantinho. E aqui no YouTube deu uma... Pronto! Agora que vai ficar melhor. Acho que eu tava um pouco no escuro, agora tá todo mundo me vendo, né? Assim tá bom. Boa noite, boa noite. Então, gente, quero dar as boas-vindas a todo mundo. Estamos na semana da Color Week. Essa semana a gente programou para fazer promoção dos nossos cursos e aproveitar para lançar o curso novo, que é o Aquarela e Cor. E aí, por isso que a gente está fazendo essa semana de palestras sobre cor, falar um pouquinho das curiosidades. Então, hoje a gente vai falar sobre amarelo, amanhã a gente vai falar sobre o vermelho e na quinta-feira a gente vai falar sobre o azul. Então, assim, eu reuni algumas curiosidades sobre a cor, eu comecei a fazer... Na verdade, eu me interesso mesmo é por onde esses pigmentos acontecem, quando é que os artistas usaram esses pigmentos, mas essa informação, assim, exige uma pesquisa muito maior, e aí eu comecei a ver pelas historinhas mesmo. Eu falei, eu vou começar com trabalhos mais simples, para eu poder entender os processos, como é que as cores são entendidas, como é que os artistas trabalham, ou então, não só artisticamente, mas como é que as cores vão funcionando, né, ao longo do tempo, suas simbologias, e aí eu comecei a ler 2 livros. Um foi a Psicologia das Cores, e o outro foi que eu comprei esses dias, foi a Vida Secreta das Cores. Aí eu tô juntando uma informação na outra. Eu acho que quem escreveu A Vida Secreta das Cores, com certeza leu A Psicologia das Cores, porque tem algumas informações que são muito parecidas. E aí eu acabei juntando uma coisa com a outra, peguei outros artigos também e falei, bom, vou começar a compartilhar essa informação também, que eu acho que é bem relevante, eu acho que é bem legal para a gente conversar. Então, enquanto tá o pessoal chegando aí, né? Enquanto tá todo mundo se ajeitando também. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos brincar se falar aqui sobre o amarelo, um bate-papo informal. Eu vou contar um mito, uma história, que estudando o amarelo eu acabei aprendendo ele. Chama o mito de Clítia. Clítia era uma ninfa, filha de Oceano e Tétis, uma ninfa, né, grega, e aí ela se apaixonou pelo deus Sol, que é o Hélio. E ela achava que os raios solares que batiam nela, uma ninfa fica no nosso mundo aqui, enquanto os deuses ficam no mundo de cima. E aí ela achava que os raios solares aquecendo ela era um carinho que Hélio estava fazendo para ela, e ela se apaixonou por Hélio. Ele achou bonitinho, né? E até de um tempo ele deu a entender a Clítia que ele estava afim, mas não estava, não. Ele não era ela que ele queria. E aí ele trocou ela por uma outra amor apaixonada e ela ficou muito triste. Ela reclamou com o pai da outra mulher que prendeu ela ficou enclausurada numa torre para nunca mais ver os raios solares, mas mesmo assim Clítia não recebeu o amor de Hélio. Na verdade, ele ficou muito chateado com ela e não gostou da atitude e ignorou ela. Então, Clítia ficou muito triste. Ela ficou tão triste, ficou deprimida, e ela parou de se alimentar, e ela só se alimentava das próprias lágrimas. Essas lágrimas de Clítia viraram o orvalho. E os deuses, né, do Olimpo lá olharam o sofrimento de Clítia e falaram assim, não é possível, a gente tem que fazer alguma coisa por ela para que ela não continue assim sofrendo tanto. E aí os deuses transformaram ela numa flor e que essa flor, né, a bênção disso é que ela continuaria vivendo e seguiria os passos de Hélio aonde ele fosse. Então Clítia vira o girassol. Então, o girassol hoje vai ser a nossa flor símbolo, que eu tô até de amarelinho, para a gente conversar e passear um pouco pelo amarelo e pela história da arte através do girassol. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho dos simbolismos, né? Comecei com essa ideia mais simbólica do mito. O amarelo aparece demais nesse mito, porque a gente vai ter tanto a luz do sol, o amarelo do girassol,
e o ouro, que vai sempre pensar, assim, os gregos tinham uma ideia de que o amarelo, o ouro, ele era muito simbólico dos deuses. E eles também falavam que onde apareciam flores amarelas pelo campo, também era um sinal de que tinha um deus ali e que ele estava enterrado ali ou que ele passou por ali. Então, essa simbologia do amarelo e o mítico e o divino, ela está ligada há muito tempo. Então, cada religião ou cada cultura ou mito vai ter ali uma ideia, uma relação, às vezes, com uma cor. E o amarelo vem dessa divindade. Então, a gente vai ter os gregos com os seus deuses, loiros, amarelos, dourados, essa sensação, assim, vai estar aparecendo. E a religião católica, ela vai ter a divindade, o Deus é divino, e ele é um triângulo amarelo com um olho dentro, assim. Então, é a onisciência, a onipresença, ele está representado por essas cores e a forma triangular também. E a gente vai ter também na simbologia do Islã, o amarelo é a cor da sabedoria. Então, até para a própria a cultura europeia também, o amarelo é a cor da inteligência. Então, a gente vai ter um pouco de tudo. O amarelo ele vai vir como a cor da energia, da alegria. O amarelo também, ele é essa ideia do criativo, né? Do processo criativo, ele está muito próximo também. A Eva Heller, da Psicologia das Cores, ela fala que o amarelo é a alegria de viver. E é aquele que o amarelo irradia como um sorriso. Eu achei super bonita essa frase. O amarelo irradia como um sorriso. Então, são essas simbologias que o amarelo vai trazer um pouco. É o sol, é a iluminação, é essa ideia da inteligência, da criatividade, desses símbolos um pouco menos ligados a alguma cultura, mas sim a um pensamento geral, e religiosamente eles vão ter também alguma função, as cores vão ter umas funções. Então vamos apresentar o amarelo. O amarelo é uma das 3 cores primárias, a gente chama essas cores de cores primárias, porque elas são cores que a gente não exatamente faz elas, a gente precisa delas meio que já prontas, né? Já achadas na natureza de alguma maneira, para a gente poder começar a fazer relações entre as cores. Então, as cores primárias, a gente vai ter o amarelo, o azul e o vermelho, o carmim. Na pintura, a gente acaba falando um pouquinho mais de carmim do que vermelho, porque na prática funciona melhor usar um carmim do que um vermelho. A gente vai ver isso aqui um pouquinho amanhã. E também o que a gente vai ver a proposta do curso Aquarela e Cor é justamente essa, estudar as cores nas suas teorias e depois a gente isola cada uma para estudar um pouquinho mais, pensando nas próprias relações cromáticas, assim, isolar com exercícios mesmo. Então, mas hoje a gente vai falar da ideia do amarelo. Eu tô aqui com minha colinha, gente, eu tenho uma colinha aqui que eu fiz bastante anotação para não me perder, porque são muitas informações. Então, vamos lá. Deus é amarelo. Então, Deus, a simbologia é representada por um triângulo, que é essa onisciência e a onipresença. Então, e a simbologia dos deuses, que os gregos politeístas também acreditavam nisso, onde tinha as flores amarelas, era enterrado seu deus. E o amarelo também lembra um pouquinho a cor da primavera. Então, quando a gente está trabalhando com amarelo, lembra as flores da primavera. Tem algumas cores que não é só... Assim, a primavera não é só representada pelo amarelo, mas o amarelo é uma das cores que vai lembrar essa ideia também. E ele lembra a cor da maturidade e do envelhecimento e até da decadência. Então, a gente vai ver que as cores vão ter tanto um lado positivo de trabalho, quanto um lado, às vezes, um pouco mais negativo, de algumas informações que elas vão nos dando, assim, a gente vai tendo essa ideia. Então, o amarelo ruim. Qual seria esse amarelo ruim? Segundo as pesquisas da Eva Heller e também do livro da Vida Secreta das Cores, a gente vai ter o amarelo ruim, esse amarelo pálido, o amarelo esverdeado, é o amarelo que está sujo. Então, essa ideia de amarelo sujo é porque a cor amarela é muito sensível. Se você encosta alguma coisinha na prática pictórica, alguma coisinha, alguma outra cor, ela já muda. Então, essa ideia do amarelo ser uma cor que é um pouco mais suscetível a ser menos estável nesse sentido de mudando de cor,
ele pode ser uma cor ruim quando ele está sujo, quando ele encosta no preto e fica esverdeado, quando ele encosta no azul e se torna esverdeado também. Então, quando ele perde a sua luminosidade, ele seria esse amarelo mais ou menos. E aí ela chama de, a Eva Heller fala assim, ela chama de amarelo é incerto, porque se deixa levar facilmente pelas outras cores. Mas e aí? Como é que é isso, né? O que a gente vê também nas pinturas e como é que essas cores vão aparecer? Então, uma das coisas que o amarelo representa também é o alerta. Então, o amarelo é sempre uma cor de alerta porque ela chama bastante atenção. Isso aí foi um pouco de uma introdução simbólica que eu peguei aqui para a gente conversar um pouquinho dessa ideia do que eu pesquei lá na Eva Heller, na Psicologia das Cores. E aí a gente vai ver agora um pouquinho do amarelo e como é que ele vai passeando pela arte. Tem uma frase bonita aqui do Delacroix, e ele fala assim: todos sabem que o amarelo, o laranja e o vermelho transmitem e representam ideias de contentamento e de riqueza. Então, aqui, tem uns trabalhos do Delacroix que eu peguei aqui, deixa eu botar um pouquinho para trás para o pessoal do YouTube pegar também, ó. São alguns estudos que ele faz quando ele vai ao Marrocos e ele anota as cores, e é muito interessante esse processo que ele faz de anotação cromática. Ele coloca aqui, e ele não deixa de colocar a anotação e representar depois essas mulheres muito bem bonitas. Elas estão também cheias de riquezas, de ornamentos, e vem sempre um amarelo para aparecer ali. Tem uma outra imagem do Delacroix também, que é muito interessante. Deixa eu voltar nela aqui. Deixa eu ver se dá para todo mundo ver. Vou pegar a luz aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa imagem é uma invasão que teve é uma passagem árabe, né? Que é uma invasão como é que fala? A um harém. E aí esse senhor do local, ele é roubado, saqueado. Então, todas as partes de coisas da riqueza dele estão representadas logo na frente do trabalho. Tudo está amarelo ali. Então, ele tem... esse amarelo é representado por objetos. Então, vai ter taças douradas, bandejas douradas, joias ali na frente. Tudo ali está dourado e amarelado. E ele já está mostrando para a gente, assim, quanto rico era esse senhor desse harém. E ele está sendo saqueado, torturado, e vai ser morto todo mundo ali. É uma cena de batalha, mas o que aparece bastante são esses pontos amarelos ali para chamar a atenção para a riqueza deste homem. Então, o amarelo está ali justamente para mostrar o quanto, né, ele estava ali dentro dessa simbologia rica, e que o Delacroix até escreve do amarelo, ele já coloca ali na frente. E aí, a gente não pode deixar de falar dos amarelos de Van Gogh, né? O amarelo de Van Gogh. Tem uma passagem muito bonita também, que eu tirei lá essas são das cartas, né? Mas eu tirei lá do livro mesmo da Psicologia das Cores. E ela fala assim, aliás, o Van Gogh fala: existe aqui em volta de tudo uma tonalidade de enxofre. O sol me sobe a cabeça. Uma luz que, na falta de melhor modo de descrever, só posso chamar de amarela. Uma luz pálida como o enxofre. O amarelo-limão desmaiado. Ah, o amarelo, como é lindo! Então, ele fala isso quando ele ele sai de Paris e vai aos arredores, ele está em Arles, e aí ele faz essa referência aos amarelos. Então, aqui tem uma casa amarela que ele pintou. Esse é um dos trabalhos, vou botar aqui assim, ó, que fica melhor para todo mundo ver. Tá aqui. Então, esse é um dos trabalhos. E os girassóis, que a gente não pode esquecer. Dos girassóis aqui do Van Gogh. Deixa eu pegar aqui. Que a gente vai ter com o amarelinho. Então, o que a gente pode pensar? Eu assisti uma aula uma vez muito legal com a professora Ângela. Ela foi diretora lá da Escola de Belas Artes. E ela foi uma vez, ela relatando isso numa aula, ela foi convidada para dar uma palestra junto de um evento, né? E o evento de oftalmologistas, e estava falando justamente
do Van Gogh, que o Van Gogh poderia ter uma reação medicamentosa ao que ele tomava, né? E por isso ele enxergava quase tudo mais amarelado. E ela falou uma coisa que eu achei tão bonita, nunca mais esqueci. Ela disse assim: pode até ser que essa história dele com o amarelo, que ele enxergasse mais amarelo, poderia até ser uma reação, a gente não vai saber que seria uma reação ou não ao medicamento que ele estava tomando, a um ou dois, sei lá, em quantos medicamentos ele estava sendo tratado. Mas se ele não fosse o Van Gogh, se ele não tivesse a sensibilidade que ele tem, se ele não tivesse essa vivência artística de enxergar a leveza, a sutileza e as belezas que ele estava trabalhando ali, ele poderia, qualquer outra pessoa poderia tomar o mesmo remédio, ter a mesma interação e não pintar como ele pintava. Então, não necessariamente era o medicamento que fazia ele pintar essas belezas, mas poderia ajudar ele a enxergar mais um pouquinho. Mas, se ele não fosse tão sensível como ele é, não sairia nada daquilo. Então, é muito interessante. Aqui falou que saiu uma matéria sobre isso. Eu nem li, sabia? Eu não sabia da matéria. Eu fui lembrando dessas coisas ao longo dos dias aqui que eu estava estudando o assunto do amarelo para a gente trabalhar. Então, essas curiosidades simbólicas da cor e essas curiosidades que vão trabalhando os artistas, né, e colocando, são muito interessantes, porque ao longo do tempo, a gente vai ver certas composições que vão ser feitas também, além assim, a escolha da cor é muito importante, ela não está ali à toa. Ela pode estar em segundo plano, né? Por exemplo, a história é mais importante, mas se eu precisar contar alguma coisa através da imagem, eu vou precisar saber um pouquinho até de simbologias para eu colocar na minha história. E o meu observador, dependendo da época, ele vai saber quando eu colocar ali essa simbologia. Então, se eu estou querendo dizer que o amarelo é a sensação da riqueza e eu coloco muitas áreas amarelas dentro do meu quadro, o mesmo observador que está no mesmo tempo que eu, ele vai entender aquela ideia. Hoje em dia, a gente está um pouco mais afastados dessas situações, mas ao longo da história da arte, muitas coisas foram realmente simbólicas, muitas simbologias religiosas, muitas simbologias mitológicas, e para a gente, às vezes, fazer um diálogo com completo, a gente precisa entender um pouquinho o que está por trás dessas histórias. Então, eu vou dizer para vocês, esse aqui é o meu primeiro passo dessas pesquisas que eu estou fazendo com a cor. Pode ser que mais na frente eu saiba mais coisas e a gente faça novamente outras palestras. Eu estou aqui começando com o que eu já capturei, né? Então, esses dois livros foram muito legais, o livro da Psicologia das Cores e o livro A Vida Secreta das Cores. Esse da Psicologia, para quem realmente estuda, às vezes até design de interiores, moda, eu acho que é bem interessante. Artisticamente falando, ele não é um livro tão completo assim. Por exemplo, eu, artistas com essas simbologias, eu preciso de algo mais, às vezes até para ler algumas obras. Mas para quem está trabalhando com moda, ele é mais porque fala psicologicamente de reações, né? Até também de arquitetura, interiores. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse livro, porque ele vai ajudar a criar harmonias, não só dentro das harmonias práticas pictóricas, mas harmonias para você criar um ambiente interessante, para você destacar, sei lá, uma roupa de uma vitrine, uma coisa que você está falando além daquele processo. Então, esse livro, eu acho que ele caminha mais para esse lado, do que exatamente um livro de pigmentação e processos pictóricos, né? Algumas coisas estou começando a apreciar melhor sobre esses processos, as histórias do pigmento com A Vida Secreta das Cores. E uma dica, eu estava para comprar esse livro já estava assim, passando por mim, só que eu só estava achando em inglês, e eu vou ser bem sincera que eu tenho maior preguiça de ler em inglês, porque eu demoro muito para ler, e eu acabei comprando essa semana através do Kindle, e em espanhol, que para mim é muito mais fácil a leitura. Então, para quem tem preguiça de ler em inglês, ele tem uma versão. Eu achei ele em 4 línguas. Parece que a original é em alemão. A Psicologia das Cores também me parece que é um livro de literatura alemã.
da escritora, a escritora é alemã, porque ela faz muitas referências à língua alemã, e aí a gente perde um pouco, às vezes, o significado, mas como é traduzido, você vai acabar entendendo. E esse A Vida Secreta das Cores me pareceu que é alemão. Então tinha italiano, espanhol e inglês. Em inglês eu tava com preguiça, gente, vou ser bem sincera. Mas quando eu achei em espanhol, eu comprei logo. E pelo Kindle ele é muito mais barato, tá R$ 25. Enquanto ele mesmo, se for comprar o livro, ele tá, acho que R$ 90. Então eu achei que ficou mais barato e melhor, assim, para ler. Então, para até quem não consegue ler em outra língua, dá para ler pelo Google Tradutor, você vai tirando foto. Dá uma demora, mas consegue ler também. Mas, enfim, esses são os 2 livros que eu estou me baseando para fazer essa série de lives que a gente vai estar conversando aqui. E algumas coisas eu transcrevi mesmo, porque a pesquisa é dela, né? Eu estou aqui só para trabalhar. Isso, a Psicologia das Cores é em português. É A Vida Secreta das Cores que não tem em português. Aí tem uma outra questão do amarelo que é bem legal. A gente vai ter um momento da história da arte, assim, que é o momento das pesquisas, que tem o Kandinsky, né? É um dos artistas que pesquisou bastante algumas sensações, e ele veio da Bauhaus, que é uma escola de vanguarda, e eles fizeram várias pesquisas, e uma das pesquisas eu até botei como sugestão nos nossos stories lá, a gente estava brincando, eu perguntei quais as 3 cores primárias, né, amarelo, o vermelho e o azul, representavam para cada um de vocês umas 3 formas primárias, né, o triângulo, o círculo e o quadrado. Eu já peguei os resultados, mas eu só vou falar dessa pesquisa mesmo lá na live de quinta-feira, porque ainda tem no meio do caminho, a gente vai falar de outras coisas. E aí eles fizeram várias pesquisas sobre formas e como a gente percebe as cores. Pelo seguinte, antigamente, né? Quando a gente fala antigamente, quando eu leio antigamente nesses livros que eu estou pesquisando, é mais uma ideia de simbologias medievais, ou até antes dessas idades, né, medievais, porque a era medieval demorou muito tempo, foram quase 1000 anos dentro do mesmo processo de ideia, ou processo de ideias muito próximas, né? Não houve grandes rupturas. E elas falam assim, antigamente você tinha muitas simbologias, e é mesmo. As pessoas não sabiam ler, então tudo era muito simbólico. As cores tinham uma simbologia para passar mensagens, e as formas tinham outras simbologias, e eram assim que os diálogos iam acontecendo. E normalmente, quem falava alguma coisa, o receptor também entendia, porque ele participava das liturgias, ou então as lendas eram passadas, e essas informações também não mudavam tanto. E aí, e as pessoas tinham uma ideia já prévia do que o amarelo até simbolizava. Kandinsky faz novamente uma pesquisa, essa pesquisa que a gente está brincando aqui, que eu vou revelar como é que ela ficou lá na quinta-feira, mas ele também fala outra coisa sobre a forma e sobre o amarelo. Ele diz que o amarelo-limão é gritante, o amarelo grita bastante. Dói ainda nos olhos, pois muito tempo, assim dói os ouvidos também. Depois de ouvir um trompete estridente e alto, ele traz inquietação às pessoas, ele pica, ele instiga. Então, o que eles fazem com essas pesquisas? Eles vão colocando também nos próprios trabalhos, nessas sensações, o que eles podem estar fazendo ou instigando no observador. Então, e essa ideia do amarelo gritar, ele também surge muito próximo da própria linguagem. Então, ela diz aqui de novo, em inglês, a palavra yellow lembra muito a palavra gritar, que é yellow. Então, tem quase que um radical muito parecido. E eles vão surgindo. Ela toda hora vai falando dessas etimologias das palavras, que de um significado vão saindo vários. E acaba que ao longo do tempo, né, é tão distante isso que a gente acaba perdendo. Hoje em dia, a gente já perdeu muito desses significados, dessas raízes muito próximas. Mas é interessante quando a gente volta um pouquinho ao passado e tenta entender por conta disso, assim. Então, as palavras já têm esse poder, né? As palavras que vão dando esses significados, e quando o Kandinsky começa a fazer essas pesquisas, ele observa isso também e acaba repetindo isso nos próprios trabalhos. E é bem, bem interessante, assim, como eles foram militantes de umas pesquisas de sensações.
Então, assim, a psicologia das cores é uma reunião de uma pesquisa muito moderna, mas essas pesquisas já foram começadas muito antes. Se for pegar o livro do próprio Kandinsky, o Espiritual na Arte, ele vai fazendo uma série de pesquisas também e vai falando sobre isso. É bem interessante. Mas então, agora eu não quero me alongar muito nessa live, não, para a gente não ficar nem chata, nem enfadonha, mas vou falar só um pouquinho mais dos pigmentos, né? Vamos começar um pouquinho sobre os pigmentos. Então, os primeiros pigmentos que a gente vai ter ao longo do tempo representados na arte, eles começam com os ocres. Então, aonde a gente vai achar essa informação? Nas pinturas parietais mesmo. Você vai achar lá nas pinturas das cavernas, esses ocres são oriundos de terras, né? Óxidos de ferro e coisas próximas que o homem parietal estava usando ali, porque era o que ele tinha ao seu redor e estava ali trabalhando com essas cores, né? Os ocres não são amarelos muito vivos, são amarelos mais terrosos, mais pálidos, né? Eles não têm essa coloração super bonita. E tem um outro pigmento mais antigo que a gente pode ver, e aí vai aparecendo pigmentos, né? Alguns a gente consegue reconhecer, outros se perderam com o tempo, mas um que chegou em pesquisas até a gente chama, esse eu tenho que ler porque é um nome, é o oropigmento, oropinte ou áureo, deixa eu ver de onde eu anotei, aurum pigmentum, eu tenho que anotar todos esses nomes, porque eles são difíceis. Áureo pigmentum, é esse aí. Esse pigmento, ele fazia uma cor com amarelo muito vivo. Ele foi achado na arte egípcia, nas pinturas parietais egípcias também. Ele foi encontrado até nos papiros egípcios. Os papiros, ele tem até uma ideia de pintura ali com aquarela, né? Então, aqueles papiros egípcios tinham ali, acharam vestígios desse aureopigmento. Foram encontrados e nas paredes de Tutankhamon que tem. No livro de Kells, o livro de Kells é um manuscrito ilustrado. Ele é uma iluminura, né? E ele é um manuscrito ilustrado por volta do século IX, por monges celtas. É super bonito esse livro de Kells. Dá para pegar na internet, assim, se botar a imagem, vai achar. Ele é todo desenhado. Aquela ideia daqueles nós, né? Aqueles movimentos celtas que a gente tem de desenho de ornamento, ele é cheio, né? E nas paredes do Taj Mahal também acharam esse pigmento. E num livro medieval de receitas artísticas ele é descrito também. O livro chama Mapai Clavícula. Eu acho que eu anotei certo. É esse nome. Então, o que esse pigmento era? Ele dava uma cor super, super forte, um amarelo... Ai, minha câmera aqui tá caída. Ele dava uma cor super forte, iluminada. Ela descreve, aqui fala sobre a vida secreta das cores, esse eu achei lá. Ela descreve esse como um amarelo canário, um amarelo super forte. Acredito eu que seria alguma coisa próxima da cor da minha roupa aqui. E aí, ele foi usado por muito tempo. Você vai achar ele em pinturas da Renascença e até muito tempo depois ainda o uso desse pigmento, só que ele é um pigmento extremamente letal. Ele é muito mortal, porque ele é um mineral, eu acredito que ele seja um mineral. Só que eu não vou saber dizer agora direitinho como é que ele é. Eu até perguntei para uma amiga que é química, porque ele é esqueci, gente, ele é feito de arsênico. Então, ele é 60... dentro da reação que acontece naturalmente, não é uma reação provocada, ele é naturalmente, e aí ele tem 60% de arsênico. Então, tem algumas ideias dentro desse pigmento, esse composto, vou chamar de composto, eu acho que vai ficar mais fácil, porque eu não sei exatamente o que ele é. E depois eu escrevo lá. O composto, ele tem sempre, quem faz esse pigmento, né, sempre tem uma anotação, não ingerir disso já o Cennino Cennini, século XIII lá,
14, ele já está escrevendo. Não ingerir, não colocar na boca, porque ele é extremamente letal. Então, os artistas trabalhavam com esse pigmento, mas ao mesmo tempo ansiosos por outro para poder, porque por mais que ele seja muito bonito, ele tinha vários problemas. Não era um pigmento muito fácil de trabalhar, não era bom encostar em outros pigmentos, porque ele tinha uma reação estranha, então ele tinha que ser separado mesmo, talvez trabalhar em partes para ele não se juntar. Então era uma dificuldade trabalhar com amarelos. Pelo que eu vi, o arsênico é muito tóxico, ele faz 60% dentro lá da junção dele com... É trisulfeto, alguma coisa assim. Eu já esqueci, gente, não consigo lembrar. Mas é alguma coisa parecida com isso. E aí, ele vai fazendo assim, eles vão fazendo esse alerta, vai passando, né, de artista para artista um alerta de que isso não é muito bom. E aí, com o tempo, outros pigmentos vão surgindo e... Deixa eu ver aqui. E eles passam a usar também um outro pigmento chamado amarelo de chumbo estanho. Esse foi uma alternativa, esse amarelo de chumbo estanho, que ele faz também uma coloração bonita de amarelo, diferente desses ocres, e seria um pouquinho menos tóxico, mas é tóxico de qualquer jeito porque tem chumbo. Agora, esse também parece ser um pigmento que foi desaparecendo com o tempo. Antigamente, hoje em dia, vamos pensar como é hoje em dia. Para a gente comprar um pigmento, a gente sabe, lendo até na própria tinta, pegar uma aqui, né? A tinta tá aqui e a gente tem uma... Tá bem estourando minha luz aqui lá pro YouTube. A gente pode pegar a tinta e aqui atrás tem uma série de informações. E essas informações que ficam aqui atrás vão dizer, às vezes, assim, PY e um número tal. Isso é como a gente compra a tinta hoje. A gente sabe que ela é um pigmento amarelo, que é um PY, e esse número é um derivado. Ele vai ser de alguma reação química, alguma pesquisa que foi feita e achou ali e conseguiu aquela coloração. E que esse número fica ali como fácil para a gente achar. Antigamente não era assim. Antigamente as cores tinham só o nome fantasia. Então, era muito mais difícil de você saber que tipo de pigmento era, porque se uma cor parecia com a outra, por exemplo, amarelo de Nápoles, que é um amarelo que tem chumbo na composição, mas ele é um mineral também, ele é Nápoles, ele acredita-se que ele veio das terras próximas ao Vesúvio, que tem uma composição muito parecida ali, e ele tem chumbo. Então, esse pigmento amarelo de chumbo estanho, por muito tempo, se achou assim, que também era amarelo de Nápoles, porque assim, achava que tinha chumbo. Esse amarelo tem chumbo, então é amarelo de Nápoles. Aí tudo era com esse nome. Então, aos poucos, hoje em dia, que se tem mais tecnologia e vai olhando um pouco para o passado e vendo que tipo de pigmento estava lá, começou já a soltar. A saber, né, quais eram e quais não eram, fazer essas comparações. Mas antigamente, bem antigamente, onde a gente não tinha muito essa preocupação, você vai ter, às vezes, 10, 15 nomes para a mesma coisa, porque você tinha assim, teve essa mina desse pigmento foi achada na Alemanha, outra tem na Inglaterra, aí tem na França, aí tem não sei o quê. Mas são coisas minerais de região próxima e que tem mais ou menos a mesma composição e vão dar a mesma cor, mas cada lugar deu seu nome. Então, a gente vai ter esses nomes fantasias por um tempo, e hoje em dia a gente continua trabalhando em cima do nome fantasia e a gente consegue saber também hoje qual é o pigmento. Então, para quem gosta de saber exatamente que pigmento está comprando, tem um site que eu sempre falo dele aqui, que é o Handprint. Esse site também fala muito da química dos pigmentos. E aí, quando ele começa a falar da química, eu já preciso de intérprete, porque essa parte eu não consigo direito. Mas, de qualquer maneira, dá para a gente entender da onde vêm os pigmentos, da onde vem, assim, ele dá um nome e ainda dá a marca que produz, a marca que faz aquela cor. Então, dá para saber direitinho como é que eles são. Os pigmentos são sempre naturais? Não. E a maioria dos pigmentos que a gente trabalha hoje já são mais sintéticos do que naturais. Em um momento da vida, eles foram naturais. Hoje em dia, a maioria, a produção é sintética mesmo. E o que dá cor aos pigmentos depende da origem dele. Ele pode ser um mineral, que vai ter aquela coloração. Bom, gente, tô um parêntese grande agora. O que dá cor às coisas é a luz. Se a gente não tem luz, não tem cor. Se eu apago todas as luzes aqui, a gente não vai ver nada.
Então, teoricamente, o que dá cor à matéria é a luz. A gente enxerga colorido porque a matéria devolve para a gente alguns comprimentos de onda e absorve outros comprimentos de onda, e a gente enxerga essas cores, a gente recebe esses comprimentos de onda pelo olho, e aí a gente começa a enxergar colorido. É assim que funciona. Então, a cor é uma coisa mais... É uma coisa mental. Ela é feita através da luz. A gente olha, o olho captura e passa essa informação para o cérebro e a gente passa a entender aquela cor. Só que culturalmente a gente tem um conceito em cima das cores, então a gente entende o que é amarelo. Se eu falo amarelo, hoje estamos falando amarelo, vocês do outro lado estão entendendo o que é amarelo. Porque a gente, culturalmente, a gente já deu nome a essa cor. A gente não fala, esse aqui é o comprimento de onda, a minha roupa absorveu todos os comprimentos de onda e só deixou o amarelo lá. Não, a gente não fala assim, a gente já fala o resultado final. Então, é assim que a gente vê. Então, a matéria que dá desse mineral, ela reage com a luz, dependendo de cada coisa, de uma maneira, e a gente vai enxergar aqui. Então, é isso que dá cor às coisas. Mas nós, artistas, já falamos o resultado final. A gente não vai ficar falando a todo momento de luz, apesar de ter movimentos artísticos que só trabalham com os conceitos de cor-luz. A gente, aqui, nós, do Chiaro Escuro Ateliê de Pintura, os alunos da Chiara, vão estar falando sobre cor, pigmento. Então, a gente fala diretamente da cor direta, porque a gente usa isso para poder trabalhar. A gente não está trabalhando com a cor-luz nesse momento. Para não gerar confusão, a gente não vai dividir as coisas, né? É assim que a gente estuda a cor, dividindo as teorias, para não atrapalhar. E aí, a gente vai ver esse amarelo de chumbo estanho, que em algum momento da vida também foi amplamente utilizado e depois meio que desaparece, e às vezes ele é muito confundido com o amarelo de Nápoles. Na minha cabeça, esse amarelo de chumbo estanho, ele não parece tanto com o Nápoles assim, mas o Nápoles tem várias, o Nápoles tem muitas variações da mesma cor, porque pode depender até da mistura, hoje em dia, das misturas que são feitas e às vezes da onde ele pega também, né? Originalmente, da onde ele vem. Eu deixo descrito nos stories depois. Os livros, eu já fiz uma bibliografiazinha, aí eu vou deixar lá do que eu vou falando, do que a gente está comentando aqui. Então, e aí esse foi e o amarelo de Nápoles foi e é um amarelo muito usado pelos artistas, muito trabalhado, e é um amarelo muito bonito, apesar de ser mais opaco. Eu também gosto de trabalhar, e eu tenho na minha paleta. Ele é um amarelo que leva um pouquinho de branco, mas ele funciona super bem para fazer situações mais pálidas mesmo, mais claras. Mesmo ele sendo mais opaco, ele tem uma cor muito bonita. E aí ele vem dessas terras vulcânicas lá de Nápoles, então por isso que ele chama amarelo de Nápoles. E a gente continua hoje com esse nome fantasia, apesar de não ser tão feito assim com a mesma coisa, porque ele é tóxico também. Então vamos lá. Outro amarelo famoso é o amarelo indiano. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tem várias, eu já procurei esse amarelo indiano por causa das histórias. Tem um site chamado Cozinha da Pintura, que é ótimo também. Ele fala bastante de pintura a óleo. E ele lá diz que as histórias do amarelo indiano não são verdadeiras. Eu pesquisei alguns outros autores, e alguns autores dizem que a origem é correta. E essa autora que fala A Vida Secreta das Cores, ela é interessante porque ela diz assim, não se sabe ao certo. Na verdade, ficou uma lenda urbana, essa ideia do amarelo indiano. E qual é a lenda do amarelo indiano? Ele diz que essa tonalidade era feita da urina da vaca, que era alimentada por folhas de manga. Por isso que elas faziam um xixi muito amarelo, e eles pegavam esse xixi junto com a terra, faziam umas bolotinhas, e dessas bolotinhas você conseguia extrair o pigmento. E aí todo mundo, né, mesmo na época do século XIX, até então não se sabia exatamente, a cor é super bonita e não se sabia de onde vinha. Então, tem um pesquisador do Kew Garden, mandou uma pergunta, deve ser da cor do curry, lembra um pouquinho essa cor do curry mesmo. Mandou uma pergunta, a Índia era território ultramarino britânico, né? Então, eles mandam lá mandam pesquisar se realmente o amarelo indiano,
ele é feito da urina da vaca. E aí, 9 meses depois, eles recebem da Índia o relatório, dizendo que tinha, sim, um sítio num determinado local que cuidava de certas vacas e que essas vacas só se alimentavam com as folhas da manga, não eram nem com a manga em si, era com a folha da manga, e eles ali faziam essas bolotinhas de terra com a urina e dali tinha o xixi. E se extraía o pigmento. Diz no livro que o Kew Garden tem ainda guardado essa bolotinha da urina da vaca, que já em outro livro, eu achei também dizendo que já fizeram pesquisa e que acharam ali como se fosse, acharam moléculas, né, talvez, que lembrasse um pouco da urina. Então tem uma lenda mesmo, porque ao mesmo tempo em que acha que isso não é verdadeiro, algumas pesquisas mostram que pode sim ter uma origem próxima disso. O que acontece é que ali, com o tempo, foi se pesquisar, depois esse sítio desapareceu, não tem mais. O pessoal que vendia, né, que tomava conta das vacas, não foi achado. As pessoas da região não conheciam essa ideia, essa história também. Então, ficou realmente uma lenda. Eu não vou saber dizer para você se é verdadeiro ou não, porque até hoje quem pesquisa não consegue achar se essa lenda da oriundo, né, dessa cor, ela é verdadeira ou não. Mas eu acho que é mais uma lenda que enaltece a cor. A questão também, acho que do amarelo, é porque a cor amarela na Índia é uma cor muito importante. Ela é uma cor que é ligada a Krishna, e Krishna usa uma veste amarela em determinadas situações. E eles também colorem, ali alguém falou do curry, eles colorem o arroz em alguma festividade específica, colore de amarelo também. Então, eles têm uma simbologia muito, muito grande com o amarelo. No Oriente, o amarelo tem a simbologia do amarelo é muito mais forte do que na nossa descendência, porque a gente descende quase que culturalmente, praticamente de tudo da Europa, assim, né? Mas no Oriente, na China, o amarelo era uma cor imperial. Não sei porque toda vez que eu falo de China, eu lembro do vermelho. Tem também o seu significado vermelho, mas a cor amarela era a vestimenta também do imperador, ou então de pessoas de alto prestígio dentro da sociedade chinesa. E da sociedade indiana também era mais ligada a essa questão religiosa, e na China mais política mesmo. E na Europa é meio que o contrário. Todos os traidores, desertores, os não quistos da sociedade, eles usavam amarelo. Então, as prostitutas, de certa época, tinham que usar ou um pedaço da roupa era amarelo, um lenço amarelo. Os judeus usaram amarelo, uma boina amarela. Em vários momentos, os judeus, coitados, eles sempre tinham que ser marcados com alguma coisa, a estrela amarela deles, a estrela de Davi, durante a época nazista, eles usavam aquilo para mostrar que eles eram os judeus. E na simbologia judaica, a estrela de Davi é azul e não amarela, e eles tinham que usar esse amarelo, porque amarelo era a cor dos não quistos, não benquistos, assim, né, digamos. E na Índia tem essa lenda, então eu acho que até hoje ninguém vai saber dizer se realmente o amarelo indiano vem dessa urina da vaca alimentada só por folhas de manga. Vários livros falam isso como uma verdade. Outros lugares dizem que é mais ou menos, e eu achei a melhor resposta foi realmente na Vida Secreta das Cores, que diz que, na verdade, não se sabe ao certo, porque por mais que se pesquise, não se chega a um lugar comum dessa resposta. Mas ficou a lenda aí para o amarelo indiano, que também foi muito utilizado entre os artistas, porque é uma cor muito forte. Deixa eu ver aqui. A gente tem uma outra história que é super bonita, que eu acho interessante, essa do amarelo de cromo. Amarelo de cromo também foi um pigmento que é recém, dentro da história dos pigmentos amarelos, ele não é tão antigo assim, ele é um pigmento mais recente. Deixa eu ver, a data de descoberta dele é de 1762 e ele foi muito utilizado também durante o século XIX. Ele é um pigmento mais barato, o amarelo de cromo. E ele foi dado esse nome, o cromo recebeu esse nome porque ele faz muitas cores. Ele tem
não sei se chama espectro também, para quando você tira as cores, mas ele forma muitas cores diversas, né? Então, ele pode andar desde o amarelo-limão, deixa eu ver onde eu anotei aqui. Acho que é desde o amarelo-limão até vermelho ele faz. O amarelo de cromo. E aí, esse cromo vem da palavra grega, crocus, que significa cor. E a palavra, né, acho que a fonte do cromo é a crocoíta, né? Essa crocoíta é que vem dessa palavra crocus, que significa cor. Essa palavra crocus grega ganhou meio que esse nome também por causa de uma palavra árabe. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar minhas anotações, gente, porque é muita coisa. Aqui. Então. Crocus sativus é o nome de uma planta. Essa planta a gente conhece como açafrão. Na Itália, essa planta chama zaferano. E eu sempre conheci essa plantinha como zaferano. A minha avó italiana, ela adora o açafrão. Recentemente mesmo, ela ganhou 3 envelopinhos de açafrão, né, do zaferano. E a gente fez um risoto lá em casa, na casa da minha avó, com essa semana colorindo com o zaferano. Então, na culinária, ele é muito utilizado para colorir alimentício, né? Mas esse zaferano, ele é o pistilo da florzinha. Deixa eu ver se é isso mesmo. Os estames, são os estames da florzinha. Essa flor, ela é muito pigmentada. E aí, só que a flor só dá dois estamezinhos. Então, você tem que tirar. Para você fazer, parece que 1 quilo de açafrão, você consegue tingir 10 quilos de lã. E aí, você usava essa cor, antes do pigmento, antes da pintura né, artística, ela era utilizada para fazer tecido, né? Tingir o tecido. Então, imagina. 1 quilo de açafrão, você conseguia fazer 10 quilos de lã, esse tingimento. Mas para fazer 1 quilo de açafrão, você precisa de um campo imenso de flores. Então, é difícil, ela é extremamente cara e é difícil a coletagem, né? Não é uma coisa, é muito delicada. E aí, você tem um problema aí de comércio. Então, a cor amarela, em algum momento da história, ela ficou só para quem podia pagar. As pessoas que não podiam pagar não usavam as cores amarelas, ou se usavam uma coisa pobrinha, que existe ainda, que é um substituto do açafrão, ele se chama açafroa, ou açafrão bastardo, que não dá a mesma coloração, ele fica mais opaco ou tinge menos. No Oriente, como esse amarelo é muito importante, o açafrão, que chama zafaran, ele ficou como sinônimo de colorido. Em alguns momentos também da história, a gente vai ter algum nome de cor que vai ser tão popular que ela vai acabar sendo substituto para o nome da cor. Então, mais para o Oriente, assim, ele vai chamar esse zafaran. Eles podem substituir pelo nome de cor. E aí, esse zafaran é árabe. Então, essa palavra zafaran, que vem da crocus sativus, que é o nome da flor, da planta, do açafrão, que deu o nome lá para a nossa pedrinha do pigmento. Agora eu vou voltar lá no cromo. Que deu o nome para o cromo, que vem da crocoíta. Então, quase um trava-língua. Então, essa história toda para chegar no pigmento lá do cromo, que faz uma variação grande de amarelos e vermelhos. E ele é um corante mais barato. Aliás, não é um corante, ele é um pigmento. E esse mineral recebe... desse mineral consegue-se tirar as cores, né, fazendo do amarelo até o vermelho. É isso aí. Ele é mais barato. E aí, por ele ser mais barato, muitos artistas usavam. E a gente volta ao Van Gogh e às gerações de novo. O Van Gogh consegue-se saber, hoje em dia, quais os pigmentos que usam. Uma das coisas para você saber se um trabalho ele é real, né, se ele não é falsificado, se ele foi feito pelo artista mesmo, uma das formas de você saber é fazendo a datação dos pigmentos usados, porque a gente já sabe que tipo de pigmento existia mais ou menos em cada época.
porque a gente vai ter um boom de pigmentos durante o século XIX. Você vai ter uma produção muito grande, tanto uma produção química quanto uma produção de extrair ou de moagem. Isso vai ser um boom mesmo. A gente vai ter, não que os artistas de antigamente tinham poucos pigmentos, eles conheciam vários e trabalhavam com muitos, mas no século XIX é muito mais que começa, e hoje nós temos uma infinidade muito maior, porque as reações sintéticas vão aparecendo e muitas vezes elas aparecem na tentativa de se pesquisar alguma coisa. Os químicos estão pesquisando alguma coisa e dentro daquela pesquisa acontece uma reação química que vai dar uma cor interessante. Então, acho que algumas coisas... Agora eu esqueci de anotar. A Bayer, ela em algum momento da vida dela, é uma fábrica alemã, ela também fabricou alguns pigmentos. E eu tirei isso ou da Psicologia das Cores ou da Vida Secreta das Cores. Agora eu já não me lembro, porque eu não anotei isso. Mas fica aí para uma próxima pesquisa, só um parêntese. Então, algumas coisas faziam isso. Já sei. Eu estava lendo um outro pigmento. Existe um pigmento, só um parêntese aqui de novo. Existe um outro pigmento chamado gamboja, butagamba. E ele era um pigmento que só uma fábrica, um lugar só conseguia sintetizar esse pigmento. Então, hoje em dia, a gente já nem usa mais dele. Essa fábrica fechou. Eu acho que a Bayer fazia alguma relação com essa fábrica. Eles conseguiam sintetizar isso como pigmento, e a Bayer transformava isso em alguma coisa utilizável, e aí a gente trabalhava. Gente, eu posso estar enganada nisso, porque eu não anotei, mas acontecem essas coisas. E em algum momento lá, eles procurando alguma coisa, acharam outra. E tem até um nome para isso. Quando você está pesquisando uma coisa, e aí ela resulta em outra. Eu não anotei, veio na cabeça essa informação, eu vou tentar pesquisar e coloco depois lá nos stories para ficar amarradinho isso que veio agora aqui. E aí esse outro pigmento gamboja, a gente ainda usa esse, mas não usa mais o original. A gente já usa ele sintético. Então, vamos voltar lá ao cromo. Então, esse pigmento de cromo, esse amarelo de cromo, ele era mais barato do que o amarelo de cádmio, que é um pouco mais recente do que o de cromo. E aí, também nas pesquisas aqui nessas literaturas, diz que o Van Gogh usava muito amarelo de cromo por conta do valor, ele não conseguia pagar tanto assim para ter o amarelo de cádmio nos seus trabalhos. Então, ele fazia as pinturas dele com muitas camadas. As pinturas são muito grossas, porque ele já sabia que o amarelo de cromo, em algum momento, ele ia esmaecer, ele ia perder a vibração. Então, o que a gente vê hoje, ainda que acha lindo do trabalho do Van Gogh, já foi mais bonito ainda, pelo que eu entendi. Então, ele já sabia que isso ia desaparecer em algum momento. Então, o amarelo de cromo, ele vai ficando amarronzado com o tempo. E aí, ela termina acho que é no Psicologia das Cores. Ela termina o livro falando, termina um capítulo, né, um pedaço, falando dos girassóis do Van Gogh, que eles estão murchando como um girassol de verdade. Então, assim, eu quis começar essa ideia nossa da live com o mito do girassol, ele acontecendo, esse amarelo todo, esse esplendor. E aí a gente termina aqui com os girassóis do Van Gogh que estão murchando para o nosso desespero e eu acho que para o terror dos restauradores, porque deve ser muito difícil de estabilizar uma cor que tem isso na vida dela. A vida do amarelo de cromo é não ser mais amarelo. E ele vai ficando mais amarronzado, acastanhado com o tempo. A gente vai até usar essa palavra melhor do que mais amarronzado. Acho que vai falar um pouco mais acastanhado. Então, ele vai murchando. E aí ela fala assim, ele vai murchando com o tempo e vai perdendo essa luminosidade. Então, gente... então, o nome da autora que eu esqueci o tempo todo. A autora que escreve o livro A Vida Secreta das Cores é Cássia St. Clair.
e a que escreve A Psicologia das Cores, o único livro que eu tenho aqui na minha mão, assim, é esse aqui, A Psicologia das Cores. O outro, eu comprei tudo Kindle, então tá guardado aqui até no celular. Então, outra dica. Quem for comprar A Vida Secreta das Cores pelo Kindle, eu não consegui baixar. Eu tive que baixar pelo aplicativo Kindle no celular. Porque como ele é todo colorido, e o meu Kindle é preto e branco, eu não sei se tem um Kindle colorido. Mas tem que ler no celular, não dá para ler no Kindle. Eu achei uma tristeza. Mas, pois é, tudo se transforma, né? E aí ela fala assim dos girassóis que vão perdendo a vivacidade. Eu achei bonito, assim, achei poético, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira série das lives sobre as cores. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre o vermelho e amanhã depois a gente vai falar sobre o azul. Eu acho que tem um colorido sim. Então, um Kindle. Pode ser que tenha um Kindle colorido. Eu que não tenho. Meu Kindle não é colorido, então eu não consigo ver esse livro nele. Tem que ver Eu tenho que ver ele no celular. Então, essa semana é uma semana comemorativa pra gente aqui. A gente aproveitou o dia da aquarela, que foi na segunda-feira. Eu não sei se quem está assistindo aqui a gente sabia que o dia 23 de novembro é o dia que se comemora o Dia Mundial da Aquarela. E esse dia ele veio através de um artista mexicano, que até no México tem um museu da aquarela. E aí eles usam essa data, né, para poder comemorar. E a gente lançou na segunda-feira o nosso curso de cor. Então, por isso que essa semana eu estou falando de cores, porque a gente está trabalhando com esse curso. Essas informações não tem no curso de cor, porque o curso de cor é um curso prático para a gente trabalhar a aquarela e pensar um pouquinho nas relações cromáticas, mas eu quis conversar um pouquinho com essas curiosidades que eu fui ao longo do tempo estudando as cores, as curiosidades foram aparecendo junto, e eu fui fazendo as minhas anotações aqui, meio atrapalhada assim, mas é sempre um início de pesquisa. Eu comprei outros livros sobre cor, sobre teorias cromáticas também, mas eu falo um pouquinho disso no curso, mas são sempre estudos que a gente precisa avançar cada vez mais, né? Então, mais à frente, quando eu tiver mais capacidade ainda de falar de outros assuntos sobre cor, eu vou falar. Mas hoje eu queria falar sobre o amarelo. Eu sempre gosto dessas curiosidades, assim. Acho que traz uma coisa meio mística, assim, para a pintura e traz uma ideia bonita. Eu só quero finalizar agora mostrando um pouquinho de algumas obras que a gente pode ver bastante o uso do amarelo, né? Eu separei algumas aqui e a gente vai ver. Então, olha só, a leiteira do Vermeer. O Vermeer trabalhava bastante com as três cores primárias, então a leiteira aqui, ela tem bastante trabalho amarelo, ela trabalha com amarelo forte aqui e uns ocres nos pães, então eu acho bonita essas relações que fazem aqui que o Vermeer faz com as cores, ela é até o nosso estudo de caso lá do curso. Deixa eu pegar aqui. Tem uma hora que as autoras, tanto uma quanto a outra, dos dois livros, elas falam sobre o amarelo que não é bom, o amarelo ruim, né? E que o amarelo ruim é dessas pessoas não muito quistas, dessas pessoas com cara de doente. E o Toulouse, elas até citam, e o Toulouse, ele pinta as pessoas, né, que ele tá ali nos cabarés, as prostitutas e tal, ele dá uma coloração até na pele delas mais amarelada, talvez para fazer essa analogia, né, com essas ideias dessas pessoas que estão mais à parte ali da sociedade, que não são muito mesquinhas, não tem aquela vivacidade, aquela energia do amarelo, mas aquele amarelo mais esverdeado. E hoje a gente também não podia deixar de falar dos dourados que vão aparecer demais nas pinturas. Esse aqui é o Klimt, para chegar um pouquinho mais na nossa modernidade aqui, que os fundos são amarelos, mas o amarelo é dourado, aplicação de folhas de ouro mesmo. Essas folhas de ouro não são novidade do Klimt. E eu só passei a entender o Klimt depois que eu entendi as pinturas medievais. Olha só que interessante. A gente, às vezes, tem que dialogar lá com o passado para entender alguma coisa mais próximo de nós. Esse aqui, ó, é um dútil, é um pedacinho, é uma Madonna, né? Madonna com o menino.
Acho aqui, ó, para bater menos luz. O fundo é todo dourado, e esse dourado é ouro mesmo. E ele tá aqui nesses fundos. E o fundo dourado, nessa época, era o sagrado. Lembra que a gente falou lá no início que o divino era amarelo, com aquele triângulo onisciente, onipresença? Ele vai aparecer dessa forma também. Esse amarelo dourado vai aparecer. Esse amarelo dourado é muito rico, esse amarelo dourado é muito bem quisto. Então, ele vai aparecer principalmente nessas pinturas, nessas representações religiosas, com esse fundo não só de riqueza, mas um fundo de divindade. E essas folhas de ouro dessa época, hoje em dia a gente compra folha de ouro caríssimo, mas compra tudo pronto ali, ótimo. Mas nessa época, quem produzia isso tinha que ficar martelando as moedas de ouro. Imagina o trabalhão que dava. Ainda tinha que fazer bem fininho para aplicar. E hoje em dia a gente usa para fazer o douramento, você usa uma camada anterior chamada bolo armênio. Ele tem 4 cores: vermelho, prateado, o verde, eu acho que tem o preto também. Acho que o preto é para prata, o vermelho é para o dourado, o amarelo, acho que também tem o amarelado, também pode ser para o dourado, e o outro eu já esqueci, acho que é verde, acho que tem um que é verde. E aí você cola meio que nisso. Mas antigamente se usava gema de ovo, mel, essas coisas para ficar colando ali naquelas pinturas e fechar com essa folha de ouro. Então a gente não vai ter exatamente um pigmento feito de ouro, mesmo tendo aquele nome que a gente começou lá no início, aquele auripigmentum, que os romanos chamavam. Ele não era feito de ouro, ele era feito desse resultado aí, dessa química com arsênio lá, mas que lembrava muito o ouro. Mas o ouro mesmo, quando a gente vê pintura e vê ouro, é ouro de verdade, ele que está na pintura. Hoje em dia, a gente tem a folha de ouro de mentira, mas se você for olhar para antigamente, era ouro de verdade. Então, gente, eu vou ficando por aqui com as nossas conversas sobre os amarelos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma live enriquecedora. Então, qualquer dúvida depois sobre a nossa Color Week, é só olhar lá no feed do Instagram, tá cheio de informação, mas pode perguntar, mandar e-mail e a gente vai conversando. E se alguém também achou curioso ou quiser falar mais alguma coisa sobre as cores, pode me mandar um direct, que eu sempre gosto dessas informações também. E acho super legal. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Eu fico muito feliz quando eu vejo que as pessoas estão interagindo e estão achando bastante legal o que a gente está conversando, o fruto de uma pesquisa que, para mim, é muito gostosa de fazer e eu gosto de compartilhar. São informações que estão nos livros, são informações que são interessantes da gente aqui usar esse canal para conversar sobre isso. As lives vão ficar gravadas essa semana. Eu não vou ficar gravada sempre lá no Instagram, vai ficar sempre gravadinho. E lembrando que a gente está na Color Week, e a Color Week é promoção em todos os cursos e no nosso lançamento da semana, que é o Aquarela e Cor. Então, a gente está com aquarela para iniciantes com 50% de desconto, o aquarela floral com 40% de desconto e o Aquarela e Cor lançamento já com 30% de desconto. Muito, muito obrigada, gente. Até amanhã e a gente vai falar sobre os vermelhos. Um beijo. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui também. Gente, muito, muito obrigada. Deixa eu ver aqui. Claudete, para eu ler o livro no tablet. Pois é que eu não botei ainda o Kindle no tablet. Na verdade, eu só leio no Kindle. Aí eu estava com o aplicativo no celular e não é muito confortável mesmo, não. Eu vou aumentando a letra, assim, para poder ler. Eu vou ler aqui um pouquinho os comentários aqui do YouTube. Deixa eu ver aqui. Gente, que legal. Vocês gostaram. São muitos, muitos comentários. Eu estou feliz aqui que todo mundo tenha gostado das lives. Elas vão ficar gravadas, sim, gravadas tanto no YouTube quanto no Instagram. Lúcia, alguém perguntou aqui, né? Foi uma guarda de guardar as aquarelas já
para preservar as cores. É fora da luz, numa gaveta, você pode guardar, que aí a gente... aqui. Ai, gente, a minha luz do YouTube ficou ruim mesmo hoje, sabe por quê? Eu esqueci meu ring light lá no ateliê. Aí eu tive que botar outra lâmpada, porque se eu não botar, aí vocês não iam me ver. Não iam me ver. Aí eu peço desculpa aqui pro pessoal do YouTube, porque não era essa a intenção, mas ficou um pouco estourado assim. Não, mas não era, não foi só porque eu não percebi. Eu acabei deixando lá, e quando eu fui montar meu cenário aqui hoje, eu percebi que ficou lá e não ficou aqui. Eu estava esses dias trabalhando lá, tive que levar. Então, desculpa pela minha luz aqui, mas o importante é o amarelo. E eu estou no clima do amarelo, com essa iluminação toda aqui, representativa. E, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou desligar aqui também. Uma boa semana. E não esqueça, amanhã a gente vai falar dos vermelhos. Um beijo e tchau, tchau.